inimigo entrou aqui no tablet. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Se você puder ficar de pé, para a gente lermos juntos a palavra de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida nesta noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Pai, que ela já esteja trabalhando em nossos corações. Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, venha ter livre acesso sobre nossas vidas, mente e coração. Que haja renovação, que haja entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nesta noite, faça a Tua obra, que a cada dia, Deus, que o Senhor possa nos ensinar mais e que possamos ser melhores cristãos a cada dia. Então, fale conosco, Pai. Todo mal, toda retaliação, em nome de Jesus, agora nós repreendemos todo levante do inimigo e declaramos e profetizamos bênção do Senhor nesta noite. Que esta noite possa ser diferente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu preparei uma mensagem vencendo as adversidades, né? Mas eu tinha algo que era para contar no final do culto, mas a minha carne está gritando a respeito disso, né? Meus irmãos, a gente às vezes acha que a gente está no tempo errado, na hora errada, a gente acha que se atrasou, às vezes pensamos, puxa, eu cheguei atrasado, eu estou atrasado, mas eu quero que você tenha um entendimento. Tudo é o tempo de Deus. Eu me lembro uma certa vez que eu sempre fico agoniado de chegar atrasado, eu sempre gosto de chegar antes nos lugares. E um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo, não é você que se atrasa, tudo tem um propósito. E hoje, nessa tarde, eu tive um compromisso, eu tive uma reunião, uma palestra, numa propriedade de um parente. E depois essa palestra se prolongou, era algo que era para eu ir, assistir a palestra, almoçar e sair. E ali fiquei conversando com o pessoal da Fazenda Colaboradores do Brasil, que é uma fazenda missionária, e demorei, me atrasei naquele lugar. Eu tinha que estar, meu irmão tinha que estar de volta em Umuarama antes das 5, tinha trabalho para fazer. E chego na fazenda, só ia ver algumas coisas e voltar rápido para casa. E de repente, quando eu estava ali naquele lugar, chegou uma pessoa que eu não imaginaria que estaria ali, né? O gerente de uma multinacional grande, um gerente geral de vendas. E quando eu vejo, eu estou começando a testemunhar, falar algo que Deus fez na minha vida, através de uma conversa simples, né? Eu falo, nossa, quanta coisa bonita que está acontecendo aqui. E aí eu já comecei, eu não aguento, já comecei a falar o que Deus fez nas nossas vidas. Você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é uma direção de Deus. E comecei a ministrar na vida dele, fiquei mais de uma hora falando do que Deus, Jesus fez na minha vida. E naquele momento, teve um momento da minha história que ele começou a chorar. E eu apresentei a ele, falei, você quer entregar a tua vida para Jesus agora? Eu não estou te apresentando uma religião, não estou te apresentando uma igreja, mas eu estou falando de Jesus. Você não precisa se ajoelhar, pagar penitência, não precisa nada. E comecei a ministrar na vida dele. E ali foi interessante que ele entregou a vida para Jesus no meio do nada, né? Pessoas, assim, não tinha nada, nós tinha acabado de colher o milho naquela área, estava vendo um serviço, e chorou muito. E ele falou, olha, não era para eu estar aqui nessa tarde. Na verdade, não era nem para eu passar aqui. Era para eu estar numa conferência. E um cliente atrasou o atendimento, eu tenho que ele atender ele agora no final da tarde. E eu não tinha o que fazer, eu nunca vim aqui. E eu estou aqui para conversar com você e acho que Deus preparou isso para a minha vida. Porque na minha vida toda eu nunca passei
tanta dificuldade. E esses últimos 3 meses foram piores meses da minha vida. Aquele homem, irmão, tinha ideia de se suicidar. Então, não perca tempo de falar do amor de Deus. Não perca tempo, nós temos oportunidades todos os dias. É simples. Às vezes alguém fala algo para você e você aproveita o gancho. Não podemos perder a oportunidade. Quando eu chego, às vezes falo, nossa, que menino mais bonito, a respeito do meu filho mais velho. Eu falo, esse daqui é o filho da promessa. E o outro é resposta de oração no monte. Pronto, já começo a falar do que Deus fez na minha vida. Daqui a pouco estou falando de Jesus. E não importa onde seja, não pense o que os outros vão pensar de você. Né? E eu estava voltando agora, eu e meu irmão conversando, porque meu irmão estava dentro da caminhonete, eu estava demorando e ele não entendeu nada. Tinha 3 homens chorando ali no meio do nada, né? E ele falou, não entendeu, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? E ele falou assim, brother, você já pensou lá no céu? Quando a gente encontrar essas pessoas, né? Eu nunca tinha parado para pensar, pastor, né? Mas como que deve ser gostoso, né? Você encontrar tantas pessoas assim que um dia você teve a oportunidade de falar de Jesus para ele, né? E aí eu te deixo uma questão. Não era o tema da mensagem, né? Às vezes era só para eu falar isso no final. Quantas vidas você tem ganhado para Jesus nesse ano? Né? Essa igreja aqui era para estar cheia de gente, né? E muitas vezes a gente deixa de convidar as pessoas com medo do que elas vão falar, com medo do que elas vão pensar, né? Então a gente não pode perder tempo. Irmão, as pessoas estão precisando, né? As pessoas estão precisando de Jesus, né? E eu creio que agora é a última hora, né? Eu creio que o fim não está muito longe. Eu não sou estudioso de escatologia, não. Mas toda vez que Deus mudava alguma coisa, era por causa da promiscuidade, né? E aí, o que nós estamos vivendo no dia de hoje? Se você olhar lá fora, muita coisa está sendo normal. Então, eu creio que já é um sinal que logo Jesus está voltando, né? Então, não vamos perder tempo, né? Porque às vezes eu fico triste, eu recebi uma notícia, mas depois eu fiquei contente que não foi por isso, né? Recebi uma notícia que uma pessoa tinha morrido ontem, eu conhecia, tinha levado já para vários jantares da Donep, falado de Jesus. Eu até mudei eu ia num lugar, eu fui naquele rapaz porque eu queria falar de Jesus para ele. E ontem eu recebi uma notícia que ele tinha se matado, mas hoje, graças a Deus, foi uma doença, né? Então, quando eu recebi essa notícia que ele se matou, eu falei, meu Deus do céu, perdi a oportunidade de ganhar ele para Jesus. Me deu uma tristeza tão grande no coração, né? Mas eu fiquei alegre, porque não foi, né? Não se condenou, porque conforme eu estava falando hoje à tarde, né? A única coisa que a gente se condena diretamente é você tirar a tua própria vida, porque a vida foi Deus que te deu, né? Então não pensa, às vezes a gente pensa assim, eu quero resolver o meu problema agora, né? Eu quero dar fim no meu problema agora, né? E às vezes a gente pensa, as pessoas pensam, o diabo embute isso na cabeça das pessoas, né? Ele joga na mente, o problema é se descer para o coração. Ah, tira a tua vida e teu problema está resolvido, acabou o teu sofrimento. Meu irmão, é isso que o diabo quer que você faça. Porque você tirar a tua vida, você já está se condenando a passar o resto dos teus dias no inferno. Misericórdia, irmãos. Aguenta firme, espera Jesus voltar, né? Esse tempo de dificuldade vai passar, né? Essa luta, essa prova vai passar. Às vezes achamos que não tem fim, que não tem jeito, mas uma hora ela vai passar. Amém? E era a respeito disso. Acabei começando num testemunho e cheguei no tema da mensagem. Vencendo as adversidades. Meu irmão, às vezes, aqui se você pensar, quem aqui não quer vencer na vida? Quem aqui não quer ser um vencedor? Eu quero ser um vencedor. Quem aqui quer ser um vencedor? Todos nós queremos ser um vencedor. Mas há um problema. Quando você quer vencer na vida, para que você seja um vencedor, é necessário o quê? Ter uma batalha. Está aqui. O Rildo já está craque nisso. Careca, né? Está ficando careca de saber a respeito disso. Se nós queremos ser vencedores, para nós vencermos, nós temos que estar o quê? Numa batalha. Né? A primeira coisa que nós devemos que ter entendimento, para sermos vencedores, nós temos que estar dentro de uma batalha. Né? A Bíblia diz assim, eu disse essas coisas, João
16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Você tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Mas Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, por quê? Porque Ele venceu o mundo. Meu irmão, tem vezes que eu fico chateado quando vem um pregador ou um preletor na Donep, ou seja, na igreja, apresenta Jesus de uma forma errada. Entrega a sua vida para Jesus e os teus problemas estão resolvidos. Entrega a sua vida para Jesus e você está isento de problemas. Tem hora, irmãos, que até eu quero levantar então de novo. Onde está na Bíblia que você entregando a sua vida para Jesus, você é isento de problemas? Eu não achei. Muito pelo contrário. Você vai ter perseguição, principalmente da tua família, pessoas que você ama, né? Não vai usar um estranho para te ofender, vai usar pessoas de perto. Principalmente se você é o primeiro convertido, igual da minha família, eu fui o primeiro, apanhei de todo mundo, né? Então você vai sofrer perseguição nos teus companheiros de trabalho, aonde você vive, na tua sociedade. Você vai ter problema. Você vai ser confrontado diariamente com o pecado, com as coisas erradas. Às vezes você enganar para você tomar vantagem num negócio. E ser cristão não é fácil. Então, quando a pessoa fala que entrega a sua vida para Jesus e você está isento, está totalmente errado. Muito pelo contrário. Ei, Jesus está dizendo aqui, né? Eu disse essas coisas para que nele vocês tenham paz. Mas neste mundo, Jesus está afirmando que nós vamos ter aflições, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Mas tem uma vírgula aqui que fala, mas eu venci o mundo. Então a diferença é que quando a gente vai lá em Romanos 8:37 mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio dele. Então em Cristo Jesus, quando você tem uma aliança com Jesus, você é feito mais que vencedor. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? No meio da tua prova, no meio da tua dificuldade, você não está sozinho. Ele não te isenta de problemas. Mas ele está te dizendo, ei, você não está passando por essa luta sozinho. Eu estou aqui. E, meu irmão, não tem outro lugar para recorrer. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e o homem, quem que é? É Jesus Cristo. Não tem para onde você correr. Se você quer chegar até Deus, você tem que ser através de Jesus. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, você faz uma aliança, você se torna filho de Deus, você faz uma aliança com Jesus, se torna filho de Deus. Então, a partir daí, você ora em nome de Jesus e Deus recebe as tuas orações. E outra coisa, em nome de Jesus, você dará ordens aos anjos a teu respeito. Olha a arma que você tem na mão. Agora eu não sei como as pessoas lá fora conseguem viver neste mundo, no meio de tanto problema, tanta dificuldade. Pode falar, o ímpio às vezes prospera, mas ele também não está isento de luta. Eu não sei como ele consegue viver lá fora sem Jesus. Eu tenho isso por mim, né? Quando, vamos falar assim, a diferença, quando nós temos Jesus, nós temos a certeza, temos uma aliança com Jesus e temos a certeza que Jesus é intermediário, a diferença é que o Espírito Santo nos ajuda. Às vezes você acha que não, mas quando eu estava com 38 na cabeça e pronto para puxar o gatilho, toca o interfone, era um pastor. Quem que trabalhou na vida dele para ele estar ali naquele momento? O Espírito Santo de Deus. E se não fosse Jesus ter morrido, pagado o preço, subido e deixado o Espírito Santo, aquela bala tinha entrado na minha cabeça. Então, irmãos, nós temos uma diferença. Nós não estamos juntos no meio das nossas batalhas. Mas tem algumas coisas básicas que a gente deve relembrar. Tem muita gente aqui que já é macaco velho, já sabe isso de tempo, mas a gente esquece. Tem muitas vezes que a gente esquece que existem coisas básicas que nós devemos entender isso. E a primeira coisa dela, são 3 princípios básicos. Primeira delas,
confiança em Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: você confia em Deus? Repete. Mais uma vez. Isso aconteceu comigo uma vez, quando uma pessoa foi jantar lá em casa. Eu nunca tinha visto ele na vida. E de repente, ele foi lá em casa, eu estava vivendo um problema que eu também estava desesperado. Já era crente velho, feito inúmeros cursos, pregador, evangelista, viajava testemunhando, e de repente eu me deparo com uma situação que eu me prostrei. Ele me perguntou 3 vezes. Na terceira vez eu falei: tá bom, pastor, não estou confiando. Meu irmão, não é fácil. Tem hora que a gente se prostra também. Mas o interessante é que quem que usou aquele homem para ir na minha casa jantar aquela noite? O Espírito Santo de Deus. E quando aquele homem vai na minha casa e entrega aquela palavra para mim, é que nem se fosse um renovo, né? Igual fosse não sei, num filme de ação, onde o cara está quase morrendo, de repente toma uma adrenalina, ele vive de novo, né? Comecei a orar, subindo no monte, oração, campanha de oração, vários dias subindo no monte. Quando foi no terceiro dia, Deus já resolveu o meu problema. Mas mesmo assim nós continuamos, 27 dias de oração. Irmãos, nós temos que confiar. Às vezes Deus mandou você vir aqui à noite, porque hoje à noite para você ouvir: ei, confia no Senhor. Aleluia. E cada um tem sua maneira de confiar, né? Tem uns que falam assim: eu confio, mas eu vou resolver com as minhas próprias forças. Na medicina, eu confio, mas vou buscar os melhores médicos. Eu confio, mas vou buscar recursos. Eu confio, mas eu vou procurar o melhor advogado. Não é que isso esteja errado. Mas quando eu sofri aquele problema e me prostrei, era na área jurídica, eu fui procurar os melhores advogados do país. E eu me lembro que eu comentei com meu irmão: se nós não perdemos tudo até agora, agora nós vamos perder o resto. Porque eu estava procurando fazer com as minhas próprias forças. Quando Deus me deu o entendimento: ei, confia em mim, eu vou agir da simplicidade. Quando foi 3 dias, um cara que você nem imagina, o improvável, Deus usou a vida dele para nos abençoar. Porque quando a gente passa a confiar em Deus, você não tenta fazer com as tuas próprias forças. Você deixa Ele trabalhar. Você deixa Ele agir. Os padrões de Deus, ou seja, a base bíblica, é que nós devemos confiar plenamente em Deus, acreditar que Deus está no controle e crer que Ele pode fazer. Às vezes você se depara com uma situação que as pessoas falam: oh, agora não tem mais jeito, agora não tem mais o que fazer, nós não temos mais recursos. Eu me lembro uma certa vez que eu queria que Deus mudasse tanto o pensamento de uma pessoa, e um dia eu vi que Deus não mudava o caráter. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Deus não vai mudar o caráter? E aí eu abri a Bíblia assim, pum. Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Às vezes as pessoas estão dizendo para você que o teu problema não tem mais solução, que não tem mais jeito. Hoje mesmo eu recebi uma ligação que era para a Débora ajudar uma mulher, né? Já de idade assim, vamos falar assim, se for assim, eu também era de idade, mais de 40 anos, né? Passou por um casamento frustrado, não conseguia ter filho, e agora ela desistiu de ter filho e desistiu de ser feliz na vida. E passaram o contato para ela ligar. Ela acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mais do que depressa, eu já lembrei de um testemunho. Olha, fulana de tal, com 45 anos, casou, achou uma pessoa de Deus, hoje tem filho, está aí, está uma bênção. Ela acha que já estava de idade avançada para acontecer as coisas. Não, às vezes a circunstância diz que não, mas para Deus nada é impossível. Não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Não adianta a gente dizer: eu confio em Deus, porém eu não obedeço aquilo que Ele ordena.
Então, se a gente confia em Deus, você tem uma aliança com Jesus, você tem que obedecer aquilo que Ele quer para a tua vida. Não somente o que está na palavra. Você tem que obedecer a palavra, ser fiel, procurar santidade, ser obediente, mudar dos padrões, renovação da mente, isso é o básico. Mas eu falo o seguinte, né? Quantos aqui não têm promessas? Eu tenho promessa. Quantas promessas você tem na tua vida que ainda não se cumpriu? Quem aqui tem promessa de Deus? Ninguém tem, irmãos? Amém. E quando você vai fazer as coisas, quando você vai procurar fazer as coisas, seja no negócio, seja familiar, tomadas de decisões, você ora para o homem que te prometeu como que você deve agir? Uma vez eu vi um pastor falando que ele orava até para pedir até para o Espírito Santo que roupa que ele queria usar. Isso eu nunca fiz ainda, né? Mas não sei se um dia eu chego lá. Mas às vezes, irmãos, a gente cai na rotina do dia a dia e esquece de perguntar para o dono da promessa o que ele quer que a gente faça. O que o Senhor quer que eu faça? Que decisão eu devo tomar? Saio ou não saio desse emprego? Apareceu uma oportunidade, será que eu posso ir para essa oportunidade? Outra coisa, será que eu me caso com essa pessoa? Será que essa pessoa é escolhida do Senhor? Né? Olha o grande erro, às vezes, quantos casamentos eu já não vi Deus falar e o cara casar com aquela pessoa. E dá errado, e às vezes quer culpar Deus ou as coisas, ou a própria outra pessoa. Meu irmão, se Deus falou que não, é não. Né? Hoje eu estava dando um exemplo, eu gosto muito de moto, gosto de viajar de moto. Deus sabe disso. Mas Deus falou não para mim. E às vezes eu quero comprar, eu vou orar, não, é não. Né? É uma coisa que eu gosto, mas que eu não faço porque Deus não quer. Parece uma coisa simples, irmãos. Mas quando você gosta de uma coisa, você tem que gritar com a tua carne. Né? Parece ser simples. São coisas assim. Então, às vezes, quando você não ora pedindo a direção de Deus, as coisas dão errado. Agora, quando você ora, Deus fala com você e você não obedece, aí sim vai dar errado. Eu estava compartilhando com um pastor a respeito de uma casa. Né? Ele tinha sonho de ter uma casa para sua família. Né? Principalmente a mulher, né? Sempre tem desejo de ter uma casa. Né? Uma vez, se você for olhar na área das finanças, é melhor você alugar do que ter um imóvel, né? Porque daí você não é responsável por pintar, por manutenção, não por nada, né? E com o aluguel você pode comprar, fazer assim uma conta, né? Com 1% do imóvel você paga um aluguel, às vezes uma casa bem melhor que a tua. Então, se a gente for olhar por esse lado, mas uma casa visa segurança familiar, né? E esse pastor, então, tinha desejo de ter essa casa, proporcionar isso para a família, mas Deus falou o quê? Não é isso que eu tenho para você. Passou-se alguns meses, apareceu uma oportunidade, um amigo dele falou, eu vou te arrumar o dinheiro para você comprar aquela casa. Ele falou, bom, agora acho que é tempo. Não orou, comprou, pronto, deu errado. Ele se enrolou tanto com as coisas, que hoje a casa nem é mais dele. Então, irmãos, nós temos que estar atento à voz de Deus. Se Deus te prometeu algo, se você orou, falou que não é para você fazer, então não faça. Obedece. É isso que é respeito, é isso que é santidade, né? A gente tem que ter esse entendimento a respeito disso, né? E quando você obedece, quando você confia, quando você busca a santidade, a maior expressão da nossa confiança em Deus não se resume em palavras, ou seja, somente da nossa boca, mas sim através de paz de espírito. Então, quando o problema bate na tua porta, não é você falar para os outros, eu estou confiando em Deus, mas é a tua paz interior. Ou seja, não é para você perder teu sono, não é para você andar preocupado, não é para você passar o dia pensando no teu problema. Entendeu? Então, quando você fala, eu estou confiando, ei, esquece do problema. Se você está confiando que Deus vai fazer algo pela tua vida, esquece do teu problema. Né? Eu gosto muito de testemunhar a respeito da minha sogra. Né? Eu lembro uma vez que ela foi no médico e chegou ela não tinha ninguém para ir no médico, eu fui levar ela no médico. Ah, ninguém vai com a senhora? Não, é só vai ver os exames de rotina. E eu desci com ela no médico. E aqueles exames de rotina, olha, dona Olinda, é o seguinte,
a senhora está com câncer no pâncreas, esse tipo de câncer é de 2 a 3 meses de vida, eu acho interessante a senhora reunir a família. Eu falei, meu Deus, o cara matou a minha sogra agora, né? Eu falei, não, tá amarrado, doutor, calma aí, tem algum jeito para fazer, né? E aí ela viveu mais 6 anos, e agora apareceu recentemente um câncer no pâncreas novamente. Só que agora tinha que arrancar o pâncreas por completo. A medicina dizia até 2017 que não se arrancava pâncreas. Depois de 2017, 3 médicos no Brasil arrancam o pâncreas. Mas tirou o pâncreas, o baço, um pedaço do estômago, o intestino. Então você imagina o que aconteceu. Quando o médico falou com a minha esposa, ela não se lembra, mas eu ouvi, olha, a cirurgia eu não posso garantir nada. Na verdade, eu digo para você que de 20 a 30% de ela sobreviver a uma cirurgia dessa. E aí, meu irmão? Como que fica a tua cabeça num diagnóstico desse, né? Como que fica? O que acontece? Pensa numa senhora que confia em Deus, que eu recebi só de notícia acho que umas 4 ou 5 vezes que ela ia morrer. Já morreu uma vez, né? Ressuscitou, né? Morreu lá na mão dos médicos, ressuscitou, né? Aí depois o doutor matou ela mais uma vez. Aí depois tentaram matar ela no Covid, tentaram matar ela na quimioterapia. A enfermeira deu uma medicação na veia errada. Ela apagou, né? Praticamente morreu, voltou de novo e agora ela veio com bem menos órgãos do que Deus mandou ela no mundo. Você imagina? Ela está indo mais leve, né? Então, e ela está aí hoje para a glória de Deus. Quando eu vejo, eu estou lá trabalhando, a Débora me manda uma imagem, ela está lá andando na esteira. Fazem menos de 2 meses que ela operou. Meu irmão, quando você confia em Deus, quando você entrega a sua vida, independente se o projeto de Deus era recolhê-la, ela tinha que estar preparada. Mas ela confiou em Deus, a família confiou em Deus e hoje ela está aqui para a glória do Senhor. A gente não sabe, mas a gente tem que confiar. Aleluia. Meu irmão, não adianta ficarmos inquietos, ansiosos. Um versículo que eu gosto muito, 1 Pedro 5,7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Meu irmão, isso só vai reduzir o teu tempo de vida. Não devemos nos abalar por questões ou problemas da nossa vida. Que os nossos problemas não venham nos deixar noites em claros ou sem dormir. Que não venhamos descontar as nossas preocupações nos outros ao nosso redor. Que às vezes a gente fica preocupado, a gente começa a ficar o quê? Ranzinza, nervoso, começa a dar patada naquelas pessoas que, principalmente dentro da sua casa, do seu trabalho, que estão ao seu redor. Você passa a ser uma pessoa áspera. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Nós não devemos ficar inquieto, preocupado, porque isso não traz solução para nenhum problema. Na verdade, eu me lembro um senhor que cantou no nosso casamento, né? Ele falava assim para Débora, Débora estava preocupada se as coisas iam dar certo no nosso casamento, e ele falava assim, ó, pré-ocupação. Você está ocupada antes do tempo. Você está ocupando a sua mente antes das coisas acontecerem. Então não é para você ficar pré-ocupada. Você está ocupando a sua mente antes do tempo. Interessante que ele falou isso tanto para nós que ele morreu infartado, né? Preocupado com algumas coisas, né? A gente tomou aquilo e recebemos em prática. Não ficar preocupado. Porque a preocupação não vai te ajudar em nada. Na verdade, vai te deixar cada vez mais você para baixo, né? Cada vez você mais cansado, gastando o seu corpo, destruindo os seus relacionamentos por causa da pressão. Então não adianta, não adianta. Às vezes, irmãos, quando a gente é obediente à palavra, então a gente procura fazer. Mas tem hora que Deus manda a gente fazer algumas coisas que parecem ser loucura para as pessoas. Principalmente, no caso, na minha vida, nos negócios. Às vezes Deus manda fazer alguma coisa que as pessoas ao meu redor falam, pronto, agora o PC ficou doido de vez mesmo, né? E tem hora, irmãos, que eu vou falar para você. Eu me lembro uma quarta-feira que eu estava ministrando, preparando uma mensagem, e eu estava preocupado dentro de mim. Coisas para pagar, compromissos, as coisas meio que não estavam dando certo. E eu falei, meu Deus, e agora, né? E eu preparando a mensagem, Deus me ajuda, de repente, pum, eu recebo uma ligação. Ei, por que você está preocupado aí? Não fui eu que mandei você fazer? Quem vai preparar o recurso para pagar a conta sou eu. Pronto, descansei no Senhor. Quando foi no dia, às vezes meu funcionário fala assim, quando as coisas eu preciso de um dinheiro, faço um negócio,
às vezes demora 2 meses antes para eu ter o dinheiro na conta, né? E ele já ficava preocupado. Ih, cara, isso é fichinha. Para mim acontece no dia e na hora, né? Nos 45 do segundo tempo. Meu irmão, é andar por fé, né? É você andar por fé. Se Deus mandou fazer, faça. Não tenha medo, né? Pode ser que não dê certo também, é porque Deus tem um projeto nisso daí, para você reerguer de novo. Eu estava vendo uma ministração do Tiago Brunet a respeito disso. Às vezes a gente não entende. Deus prepara as coisas, às vezes é para te dar tudo é uma experiência com Ele. Tudo tem um propósito maior. Então, meu irmão, não adianta você ficar preocupado, né? E quando você tem alegria no Senhor, você não demonstra, na verdade, no momento de dificuldade, você é amável, demonstra amor para as pessoas, não anda ansioso, tem uma vida em gratidão. Meu irmão, quando eu tenho muito problema, mas muitos problemas, eu não sei nem como orar. Eu começo a agradecer. Deus, obrigado pela minha família, obrigado por tudo. Porque, irmão, é tanta pancada que às vezes a gente não tem nem como orar pedindo, né? A gente só agradece, né? Quando você tem gratidão, o resultado disso, você vai ter uma paz que ninguém consegue entender. Meu irmão, tem às vezes pessoas que falam, você não está preocupado? Eu não, né? É uma paz que excede de todo entendimento. Às vezes as pessoas não entendem. E somente Deus, através de Jesus, pode fazer isso na tua vida. Meu irmão, segundo princípio para você vencer as tuas adversidades. Isso também você está careca de saber. Oração. Quantos minutos você tem tirado para orar por dia? Será que você tem orado ao menos só nas refeições? Tem gente que não ora nem nas refeições, né? Eu agradeço, eu gosto. Quem anda comigo sabe, independente de quem está junto, né, Diego? A gente para, fala, ó, vamos agradecer a Deus, né, pelo alimento, né? Porque eu acho que aquilo ali já é um presente do Senhor, só de a gente estar podendo se alimentar, né? Então eu gosto de abençoar os alimentos, mas eu gosto de ter um momento de oração. E aí serve para nós. Quanto tempo você tem investido? Quando você quer ter uma amizade com alguém, quando você quer estreitar relacionamento, o que você faz? Você conversa com essa pessoa, não é? Você tem intimidade com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Com Deus você tem que procurar intimidade com Ele. E só vai ter intimidade com Ele se orar, né? Investir em tempo de oração. Eu lembro quando eu comecei o discipulado com o Giovanni, né? É, nós determinávamos alguns minutos de oração, tinha dia que era difícil fazer, né? A gente tinha que realmente parar, né? Até acho que é interessante voltar, né? Porque a gente tem que parar. Ele tinha várias coisas. Tinha que estudar, montar uma pregação por semana, estudar, ler um livro, ler 5 capítulos da Bíblia 5 vezes. Cara, era difícil, né? Eu tinha que tirar uma tarde do meu dia para estudar tudo isso, né? Não era moleza, não. Por isso nós estamos aqui hoje, né? E oração, né? Uma vez eu fui orar com o Paulo Canuto, 1 hora. Falei, meu Deus, orei parece que uns 15, 20 minutos, eu não tinha mais o que falar com Deus, né? E o cara conversando com Jesus lá na frente, falei, rapaz, eu não sei orar, né? Tantos homens, eu tenho um pastor amigo meu que, quando vinha fazer um trabalho de libertação, eu orava a noite inteira. Quantas vezes eu falei, pastor, vai trocar de camisa, porque estava sangrando por causa do cotovelo prostrado do chão. Homens que pagam, aí Deus vai usar com poder mesmo. Vai ser um homem que vai vir aqui, olhar para você, vai te descrever a tua vida toda. Vai saber até o nome do demônio que às vezes está dentro da pessoa. Por quê? Intimidade com Deus. Pessoas que têm experiência com o Espírito Santo, né? Então é pessoas diferentes. A Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7 e 8. A melhor forma de alcançar mudanças é através da oração. Ao invés de tomar uma atitude precipitada, antes ora e peça a direção de Deus. Irmãos, por que que muitas vezes que você vai orar e ler a Bíblia te dá sono? Já parou para perceber com relação a isso? Às vezes você está com insônia, abre a Bíblia e começa a ler para você ver, né? Primeira coisa que vai te dar é sono, né? Por quê? Porque o diabo não quer que você conheça a palavra e o diabo não quer que você ora. Porque quando você ora, você está travando uma batalha no mundo espiritual. Eu acho que nós não temos capacidade, né,
Se Deus abrisse aqui o céu e mostrasse o que está acontecendo aqui em cima, eu acho que muito de nós não suportaria de ver anjos e demônios travando uma batalha aqui em cima. A nossa vida é uma batalha diária. E quando você ora, você está travando uma batalha no mundo espiritual. Você está guerreando, é sua arma, né? Em meio às lutas, por que que nos traz desânimo? Deixamos de orar? Porque a oração é uma batalha espiritual e o diabo não quer que você ore. A verdade é essa. O diabo não quer que você ore e conheça da palavra. Oração abre portas que estão fechadas. A Bíblia diz em Colossenses 4:2: dediquem-se à oração, estejam sempre alertas e sejam agradecidos ao mesmo tempo. Orem também por nós para que Deus abra uma porta para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Oração abre portas que estão fechadas e que precisamos ser abertas. Então, às vezes, você está precisando de uma oportunidade, as portas estão fechadas, o único momento que você tem, a única coisa que você tem que fazer é confiar, orar e esperar a porta ser aberta. Meu irmão, tem hora que não tem saída. Tem hora que você olha para um lado, olha para o outro e fala, bom, eu não sei como sair dessa situação. E somente você e Deus, só Deus pode abrir uma nova oportunidade, uma porta para você. Enquanto você precisa disso, você deixa de confiar e deixa de orar. Parece que estamos andando na contramão, não é verdade? Oração vence batalhas. A Bíblia diz em Efésios 6, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Reconheça que nós estamos numa batalha. É interessante que, às vezes, o diabo usa pessoas que nós amamos para nos ferir. Usa a boca, usa a mente, te lança palavras, e você acha que o problema é a pessoa. Quantos aqui não acham que o problema é a pessoa? Mas, na verdade, a nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestades. Ou seja, a nossa briga é quem está dominando a mente daquela pessoa. Faça um teste. Eu já tive várias experiências com isso. Né? Pessoas que eu amava muito, quando eu ia, parecia que estava preparada para me apedrejar. Eu aprendi. Quando você vai nesse tipo de ambiente, primeira coisa, você ora pedindo perdão para Deus. Tudo quando você for fazer, orar pelas outras pessoas, ou ir nesse tipo de ambiente, pessoas que são difíceis, faça esse teste. Antes de você sair de casa, ora, peça perdão para Deus daquilo que você tem feito, peça proteção, conforme diz a palavra, o capacete, a couraça, o escudo, a espada, né? Principalmente eu gosto assim do capacete e da couraça e do escudo, porque coisas assim, lança dardos inflamados na tua mente, se descer para o coração, às vezes é difícil de tirar. Então pede para te proteger, porque a pessoa vai estar maquinada para te atingir lá. E peça, Senhor, envie teus anjos, em nome de Jesus, envie teus anjos naquele lugar para amarrar, amordaçar e imobilizar todos os demônios naquele ambiente. Coloque anjos de reserva nas entradas, Senhor. Né? Você dá ordem por 24 horas. Né? Então você dá ordem, aí faça o teste, vai lá. Você vai viver algo diferente. Eu demorei muito para aprender a respeito de batalha espiritual. Pessoas que me feriam muito. E quando eu comecei a fazer batalha, antes de entrar naquele lugar, as coisas eram diferentes. Então faça isso. A tua guerra não é contra as pessoas. E começa a orar para Deus dar oportunidade para que essa pessoa conheça Jesus, porque Jesus nos liberta. Jesus também é uma arma que Ele nos dá, porque através da oração nós podemos libertar as pessoas, tirar os demônios das pessoas, expulsar, libertar. Você imagina, meu irmão, uma pessoa que é possessa a vida inteira. O diabo tira a alegria, afasta as pessoas dela, tira a paz. A pessoa fica inquieta, nada está bom. Imagina como uma pessoa vive a vida inteira assim, uma vida oprimida, com depressão, né? Às vezes eu acho que essas pessoas, às vezes eu pergunto assim, poxa, até falo, você acha, parece que o mundo conspira contra elas.
mas na verdade elas estão aprisionadas, possessas por demônios, né? Então, quando você trava uma batalha no mundo espiritual, então, através da oração, é uma oração que liberta, né? Ter esse entendimento. A tua guerra não é contra as pessoas, né? Eu me lembro uma certa vez, quando a gente fala assim, libertação, eu gosto de falar que antigamente, né, 10 anos, eu já estou ficando quase macaco velho também, né, pastor? Eu conheci Jesus em 2007, né? Jesus transformou a minha vida. Não, foi, né, Débora? É, e naquela época, se via muito libertação nas igrejas. Hoje, acho que se fosse para fazer libertação, tinha que desligar as câmeras, né? Mas aquilo, para muita gente, era constrangedor. Mas para mim, trazia temor. Puxa, se eu errar, eu posso ser uma daquelas pessoas ali. Não era medo, mas temor de fazer algo errado e desagradar a Deus, né? Mas interessante que aquelas pessoas eram libertas e saíam daqueles lugares, parecia que não tinha acontecido nada, né? Leve, embora, tranquilo. E eu me lembro uma certa vez que eu tinha um inquilino num barracão e ele ficou 1 ano sem pagar aluguel. E aí nós fomos para audiência e chegou lá, eu falei, o que você tem lá que você pode me dar? Ele me deu tudo em calça jeans, não. Ele falou que ia pagar em jeans, né? Que era a empresa dele, era a facção. Me deu tudo em shortinho e sainha curta. Eu falei, meu Deus, para quem que eu vou vender isso daí, né? Blusinha. Eu falei, rapaz, eu sou crente, vou vender para quem isso daí, né? Nem para pano de chão serve isso daí. Peguei uma bis sem documento, não era nem bis, era anel, sem documento. Falei, rapaz, eu dei para o meu funcionário, porque vai fazer o quê, né? Ele acabou batendo lá na cidade, a coisa foi tenso. E eu perdoei a dívida dele, né? Tá bom. Aí, e eu falei para ele, ó, o dia que se você precisar de alguma coisa, me liga, que posso orar, eu posso te ajudar, né? Às vezes conheço pessoas que podem te ajudar também. E um dia a mulher dele me ligou. Ei, você não leva o meu marido para orar? Eu tinha falado a respeito de um pastor amigo meu, falei, levo, né? Aí eu cheguei na casa dele, todo animado, né? Eu cheguei, ô fulano, vamos embora, rapaz, vamos lá, né? A hora que eu cheguei, aquele homem, pastor, estava prostrado assim, parecia um bicho. Eu falei, meu Deus do céu, cara, né? Eu falei, e agora, hein? Aí eu fiquei com medo, irmão. Aquele cara, aquele cara tinha tanto demônio, eu falei, e agora, hein? Eu tinha que andar 30 quilômetros para levar ele até onde nós íamos. Eu falei, ih, rapaz, coloquei um louvor bem alto, né? E fui orando, né? Já tenso, né? Cheguei lá, e ele tomando remédios pesados, achando que aquilo ali era algo de remédio, né? Eu vou falar para você, irmão, eu nunca vi tanto demônio sair de uma pessoa só, né? E aquela pessoa foi feita uma libertação, e aquela pessoa saiu andando, sem precisar de medicamento nenhum. Isso tudo através do quê? Confiar e oração. Meu irmão, tanta gente está precisando disso, cara. Meus irmãos, tanta gente está precisando disso. Será que uma pessoa aparecer possessa na tua frente, você faz o quê? Você corre ou você liberta? Já parou para pensar? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um jantar no Rio de Janeiro. Não, Petrópolis. Fui lá fazer um jantar da Donep. E aquela noite foi muito interessante. Jesus alcançou um coração de uma pessoa que queria matar o presidente do capítulo. Foi lá para matar. Porque a mulher dele foi convidada para uma célula. E ele ficava nervoso, porque ele não sabia o que era a célula. Não sabia e tal, achava que a mulher dele estava saindo com outro cara. E esse cara era o presidente do capítulo, que a mulher dele chamou ela, sabe? Então o cara foi no jantar para matar o cara, né? E aí quem que era o preletor? Era eu, né? Graças a Deus que ele veio para Jesus, né? Ouviu minha história e veio para Jesus. Então isso me marcou muito. Mas o que me marcou também, nunca tinha acontecido isso antes. Antes, o demônio falou na boca de uma jovem. E aí, se eu não estou preparado? E aquela menina faz um escândalo, começa, né? Porque eu já vi uma senhora levantar um banco com um monte de homem em cima e jogar todo mundo para fora, né? Então, em nome de Jesus, já expulsei, libertei sem fazer barulho e depois orei por ela. Então, irmãos, nós temos que estar preparados. Oração também é libertação. Amém? Aleluia. E a terceira coisa, então, primeiro, confiar em Deus. Segundo, oração. E a terceira coisa é servir a Deus. Serviço, né? A Bíblia diz em Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em 1 João 3,17 diz assim, se alguém tiver recurso material,
vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, é como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então todos nós temos um chamado, que é servir, né? E quando você vê alguém passando uma dificuldade, seja financeira, seja emocional, né, seja espiritual, e você não dá atenção para isso, você está vivendo o evangelho só de boca e de palavra, mas não está vivendo o verdadeiro evangelho, né? Nessa tarde eu recebi uns vídeos de um missionário que era surdo e mudo. Ele já veio em Moarama, fez alguns eventos para mim na Donep, e a gente sempre ajuda, coopera com ele, e hoje ele me mandou uma mensagem que me tocou muito o coração, sabe? Ele está morando debaixo de uma lona, uma tenda, ele e a mulher dele, né? E glorificando ao Senhor. Meu irmão, a vontade é trazer aquele homem lá, preparar uma casa para ele lá na fazenda e ficar junto cuidando dele. A vontade do meu coração é essa. Claro, eu tenho que orar para ver se é isso que Deus quer. Mas, meu irmão, se eu não abrir a mão, ajudar em qualquer coisa, eu vou estar negando o evangelho, né? A gente tem que prestar atenção nas pessoas, ver a necessidade. Se você tem condição de ajudar, seja financeiro, ou seja, dar um abraço, às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, mas precisa de alguém para ouvir. Se você sabe que ela precisa de você e você não ajuda, você está omitindo o evangelho. Se Jesus veio para pagar o preço por mim e por você, que às vezes nós não merecemos, por causa do nosso pecado, ele veio para nos servir. Quem somos nós para não servirmos outras pessoas? Seja na igreja, seja no ministério, né? Todos nós fomos chamados para cuidar de alguém ou ajudar alguém. Às vezes você vê o necessitado e não ajuda, não é o verdadeiro evangelho. O pastor Giovanni tem uma frase que é muito legal. O serviço cristão é o amor em ação. Uma vez o pastor Giovanni falou isso e eu gravei para mim. O serviço cristão é o amor em ação. Então, na verdade, o nosso serviço, nós como cristão, é gerar amor, se interessar no outro, no teu próximo, né? Ajudar o outro, né? Seja na igreja, seja por onde você estiver, se você tem a capacidade de ajudar e não ajuda, você não está sendo cristão, só está vivendo o evangelho de palavra. Servir a família, servir a sociedade, mas principalmente a Deus. Devemos sair do nosso eucentrismo, a minha vontade, o que eu quero fazer, do nosso individualismo. O amor deve sair da nossa boca e entrar em ação. Quanto mais servimos, mais ficamos parecidos com Jesus. A igreja foi chamada para servir e ela é a extensão de Jesus Cristo aqui na terra. Se Jesus Cristo veio para servir, então sirva. Se Jesus veio para servir, ele é o nosso exemplo, então nós estamos aqui para servir também. Irmãos, e às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente quer fazer coisas que a gente gosta. E muitas vezes nós somos confrontados com aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Às vezes é interessante porque às vezes tem algo, eu e a Débora às vezes falamos a respeito disso. Seja aniversário, seja um lugar que você quer para estar com pessoas, seja, às vezes eu numa competição de enduro, que eu gosto muito disso. Não é proibido você jogar bola, não é proibido você fazer as coisas que você gosta. Mas se Deus chamar para alguma coisa e você trocar Deus por aquilo, aí sim está errado. Você entendeu? Não é errado fazer. Às vezes as pessoas acham que quando a gente se torna crente, a gente se torna careta. Não faz mais nada, não joga bola, não pratica esportes, né? Pessoa careta. Não, muito pelo contrário. Você pode praticar, você pode fazer. Mas o errado é você trocar o que você quer fazer pela obra de Deus. Então, como é engraçado quando tem algo para fazer que eu gostaria de fazer, minha esposa gostaria de fazer, daqui a pouco a gente recebe um convite para um jantar da Donep, ou recebe um convite para ministrar em uma igreja, e aí começa a conflitar com a tua carne, né? Eu tinha um campeonato, né, que eu participo, ainda bem que meu irmão não está aqui, ele nem sabe, não caiu a ficha dele ainda. Semana que vem, e eu fui chamado para fazer um jantar da Donep. Falei, meu Deus, tinha que ser bem no dia, né? Você pode ir, irmão? Posso, né? Porque as coisas de Deus são em primeiro lugar e as minhas em segundo lugar, né? Então, irmãos, tenha entendimento.
sirva ao Senhor. E quando você foca nas coisas de Deus, né? Lá em Deuteronômio diz, não é você que corre atrás das bênçãos, mas é as bênçãos que correm atrás de você. Quando você faz a obra de Deus, muitas vezes as pessoas falam, mas você não está preocupado com os seus negócios? Não, porque quando eu estou fazendo as coisas do Pai, o Pai está cuidando das minhas coisas. E tem a melhor coisa que o próprio Deus cuidar dos teus negócios? Não, não tem, né? Então o próprio Deus está cuidando daquilo que eu faço. Então se preocupe, pensa em servir, se interesse mais pelo outro, né? Sirva mais. Jesus é o nosso exemplo. Aleluia. Para finalizar a mensagem, irmãos, eu tinha mais para falar, mas vamos finalizar. Confie em Deus, tenha tempo de oração com qualidade, seja servo. Em Deuteronômio 28 diz assim, versículo 1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém? Aleluia. Meu irmão, se preocupa, confie em Deus, ore e sirva. Que não é você que vai correr atrás, mas as bênçãos vão correr atrás de você. Aleluia. Fica de pé, vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria convidar você, né? Depois eu vou orar antes de acabar o culto, nós vamos orar abençoando todo mundo. Mas você que entrou aqui nessa noite com o coração aflito, angustiado, né? Eu creio que Deus já tem me falado a respeito de algumas coisas, mas eu queria convidar você que está com o coração angustiado, preocupado, com algum problema, com alguma adversidade na tua vida. Isso está tirando a tua paz, o teu sono, né? Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Sem constrangimento algum. Se tem algo que tem tirado a tua paz, o teu sono, pode sair do seu lugar. Sem medo.